E aí, aluno ICL, tudo certo com você? Aqui é o professor Gustavo, de Biologia, e hoje a gente irá continuar aí com o nosso conteúdo de Botânica, falando ainda sobre frutos, né? Na última aula a gente viu aí frutos pseudofruto e frutos verdadeiros, carnosos e secos, e agora a gente vai falar sobre os pseudofrutos, tá? Aliás, vamos falar sobre os frutos compostos, né? Então, olha só, o primeiro fruto composto que a gente vai ver é o fruto agregado. Esse fruto agregado, ele vem de uma única flor, tá? Então, nós temos uma única flor, só que dentro dessa flor nós temos vários ováriozinhos. E quando todos esses ováriozinhos são fecundados, cada um forma um frutículozinho, um frutinho bem pequenininho. E acaba, então, formando esse fruto composto, por exemplo, a framboesa. Cada bolinha da framboesa é um pequeno frutículo que veio de um único ováriozinho ali, tá? Então, se a gente parar para pensar, é uma única flor com vários ováriozinhos que, quando fecundados, forma cada frutículozinho. Lembrando, cada frutículo corresponde a um ovário dessa flor. A framboesa é um exemplo, assim como o morango também é um exemplo. Só que o morango, além de ser um pseudofruto, ele é um fruto composto do tipo agregado. Por quê? Ele vem de uma única flor, que tem várias estruturas femininas, vários ováriozinhos. Só que na hora que esses vários ováriozinhos são fecundados, o receptáculo floral, ele aumenta de tamanho, tá? Então, o receptáculo floral, ele espessa, a parede do ovário dele acaba tendo esse processo de espessamento, certo? E forma a parte carnosa do morango, a parte vermelha, a parte que você come. Agora, cada pontinho preto do morango é aquele ováriozinho que foi fecundado. Ou seja, aqui nós temos no morango um pseudofruto, porque a parte vermelha vem do receptáculo, e essas partes pretinhas, elas vêm da onde? Dos ovários fecundados e formam um fruto seco chamado de aquênio, tá bom? Então, aqui nós temos o aquênio. Tranquilo? Agora, voltando aqui, nós vamos falar sobre o fruto múltiplo, também chamado de infrutescência. Esse fruto múltiplo ou infrutescência, ele é formado por um conjunto de flores, então ele é formado por uma inflorescência, na verdade, onde nós temos aqui um conjunto de flores. Cada florzinha, na hora que é fecundada, ela forma um frutinho. E esses frutinhos, eles ficam todos juntinhos. Por isso que a gente chama aqui, ó, de fruto múltiplo ou infrutescência. Porque todos esses frutos que ficam bem juntinhos, cada um deles veio de uma florzinha aí que estavam em conjunto também. Ou seja, é uma inflorescência com várias florezinhas que se fecundaram, formando um fruto que é formado também por vários frutinhos, tá? Então, a grande diferença entre um fruto agregado e um fruto múltiplo é isso. O fruto agregado é uma flor, beleza? Com vários ovários. Agora, o fruto múltiplo não. São várias flores que vão se fecundar e vão formar vários frutinhos que estão juntos também, tá bom? Agora, nós entramos, então, naquela parte de reprodução. Vamos analisar o ciclo de vida. Eu já fiz um esqueminha aqui, ó. Então, a gente vai ver... Copia, dá um print, faz aí o que você achar melhor. Eu prefiro copiar, lembra? Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa reprodução. Então, olha só aqui para você entender. Essa é a estrutura, tá vendo? Do esporófito. O meu esporófito, eu estou representando ele pela flor, mas pode ser representado pela planta com flores. Mas aqui eu só dei o zoom na flor. Dei um zoom aqui também, olha só, nessa partezinha que é o estame. Então, o estame, ele tem as anteras. Na hora que eu corto essas anteras, ó, lá dentro, eu vejo os microesporângios. Dentro do microesporângio que está dentro da antera, nós encontramos os microesporócitos, né? Os microesporocisto, tanto faz. Esse microesporócito, né, ou microesporocisto, ele sofre meiose e forma os micrósporos, que são os esporos masculinos. Esses micrósporos agora haploides se desenvolvem e formam o grão de pólen. O grão de pólen, lembra lá? Formado por duas células,
A primeira célula lá em cima, célula geradora, que vai formar os núcleos espermáticos, os gametas masculinos. E a célula aqui de baixo, olha só, essa célulazinha vai formar então o tubo polínico, por isso é chamado de célula do tubo, tá? Vindo do pistilo, nós temos um zoom nele aqui. Nesse pistilo a gente encontra o ovário e lá dentro o óvulo. O óvulo, olha só, dentro dele tem o megaesporângio e dentro desse megaesporângio nós temos o megaesporócito ou megaesporocisto. Esse megaesporócito, ele sofre meiose e forma o megásporo, tá? São quatro, na verdade, megásporos. Só que 3 deles degeneram e apenas um megásporo sobrevive. E esse megásporo que sobreviveu, ele começa a sofrer várias mitoses, várias. E essas várias mitoses formam, então, essa estrutura que nós chamamos de saco embrionário. O que é o saco embrionário? Um megagametófito. Então, desse único megaesporo, né, megásporo, ele sofrendo várias mitoses, ele vai formar toda essa estrutura. O saco embrionário, que é o megagametófito, ele é formado por 3 antípodas, 2 núcleos polares, uma esfera e 2 sinérgides. Ou seja, isso daqui são células, exceto os núcleos polares, porque são núcleos de uma única célula, tudo isso daí é haploide. Então, todas essas células, elas formam esse megagametófito. Quando ele está pronto, o grão de pólen vem aqui, se liga então nessa parte do estigma e acaba formando esse tubo polínico, e o tubo polínico chega até o megagametófito. A célula geradora acaba sofrendo mitose e formando esses núcleos espermáticos. Aí inicia o processo de dupla fecundação. A nossa primeira fecundação vai ser um núcleo espermático e a oosfera. Então, ó, o núcleo espermático mais oosfera, tá bom? Isso daqui vai formar o quê? Um embrião diploide, tá certo? Então, ó, o núcleo espermático fecundou a oosfera, forma um embrião diploide, certo? Agora, segundo aqui, ó, para você entender, nós temos o outro núcleo espermático fecundando esses 2 núcleos polares. Na hora que esse outro núcleo espermático fecunda esses 2 núcleos polares, aí agora nós temos, ó, então, segunda fecundação, núcleo espermático mais 2 núcleos polares. Isso vai formar, então, ó, o endosperma triploide. Então, vai formar o endosperma 3N. Tá vendo? Esse endosperma, então, veio da fecundação do núcleo espermático com cada núcleozinho haploide. Então, ó, haploide com mais haploide, diploide com mais haploide, triploide. Então, endosperma 3N, tá bom? Triploidezinho aí. E o tegumento desse óvulo forma a casca da semente. Então, aqui nós temos a casca da semente. Essa semente, ela acaba se formando e logo depois que a semente ela forma, ela começa já ao mesmo tempo. Então, semente vai formando, o fruto também vai formando, porque a parede do ovário vai começando a aumentar de tamanho. Então, aqui em volta dessa semente nós teríamos o fruto. Na hora que ele foi dispersado, aí o que acaba acontecendo aqui? A semente cai no substrato, germina e forma um novo esporófito. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. A gente finaliza a nossa aula de grupos vegetais agora. Então, ó, foi uma aula bem extensa, tá bom? E eu te espero na próxima. Não perca. Até mais.